As eleições acabaram, mas a Copa continua a todo vapor. E assim como a gente está ansioso esperando para saber quem o Brasil vai precisar atropelar para ser hexa, a economia também aguarda as definições das políticas econômicas do governo eleito. E principalmente, quais são as diretrizes sobre os seus gastos públicos. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Caruso, eu sou economista-chefe do Banco Original e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na economia do Brasil e também do mundo. E para dar algumas dicas de investimentos, já o nosso especialista no assunto, o Igor Paiva, chega aqui para falar sobre isso. Então segura até o final e não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das nossas leituras sobre a economia e os investimentos. Eu dei um apelido para essa ansiedade toda do mercado financeiro sobre o futuro. É o samba de uma nota só dos economistas que só falam de política fiscal. Mas isso, nesse caso, foi totalmente justificado pela proposta enviada ao Congresso em novembro, sugerindo um furo nas contas do governo de quase 200 bilhões de reais em 2023, o que é equivalente mais ou menos a 2% do PIB de saldo negativo. É muita coisa. As medidas ainda não foram aprovadas, então tudo pode melhorar. Só que as consequências econômicas dessa incerteza já podem ser sentidas. A nossa bolsa, por exemplo, acumulou uma queda em novembro e o dólar também ficou nervoso nesses últimos dias. Pelo sim, pelo não, confesso que as projeções dos analistas já começaram a piorar um pouquinho. A gente já está vendo estimativas de inflação, de câmbio e de juros mais altos para o ano que vem, por exemplo. E aí, nesse sentido, o presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, já deu um recado bem importante nos últimos dias. Ele disse que não é o seu papel trabalhar com especulações e que é preciso esperar para ver como tudo vai se resolver. Mas se essas indecisões afetarem negativamente a melhora da inflação, eles podem sim ter que agir. E aí, nesse caso, voltar a ter que subir os juros de fato. Já o cenário internacional, ele trouxe ares mais positivos. Aqueles produtos que tiveram grande altas de preços durante a pandemia começaram a desinflacionar de forma mais clara ao redor do mundo nos últimos tempos. Essa tendência, junto com o PIB global que vai perdendo fôlego, tem acalmado toda aquela discussão de juros mais altos lá fora. Uma exceção tem sido os Estados Unidos, mas de forma geral me parece que o pior momento de toda essa discussão de dinheiro mais caro lá fora tem ficado para trás. O investidor estrangeiro ainda está bastante seletivo, mas talvez a melhora nesse humor não esteja tão longe, especialmente se essa desaceleração das economias for suave. Bom, chegou a hora da gente bater uma bola com meu amigo Igor. Conta pra gente, Igor, como é que tá o cenário? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Paiva, sou especialista em investimentos no Banco Original. Vou começar dizendo que realmente as incertezas sobre o lado fiscal da economia viraram foco do mercado. E isso deve permanecer até que essa discussão sobre orçamento para os próximos anos tenha um ponto final. Entrando na parte de investimentos de renda variável, a nossa bolsa teve a pior performance entre os principais países emergentes em novembro. Já na renda fixa, a gente viu uma crescente na curva de juros, aumentando as buscas pelos ativos pré-fixados. Aproveitando esse momento de Copa e futebol, a dica é manter a diversificação da carteira com bons atacantes e uma defesa sólida. Lembrando que para garantir as melhores oportunidades, você tem que manter o seu perfil de investidor sempre atualizado. Combinado? Obrigado, Igor. Bom, gente, para finalizar, então, com um tom positivo, tem alguns ares mudando para melhor lá fora. O governo chinês está aumentando um pouco a tolerância e evitando apertar as restrições e lockdowns ao menor sinal de aumento dos casos de Covid. Isso vinha machucando a economia e agora parece que a tendência é melhorar. Para o Brasil, que vende bastante para a China, essa é uma boa notícia. Bom, eu vou ficando por aqui e no próximo mês a gente volta para bater mais um papo sobre economia. E quem sabe com o Hexa na bagagem. Mas sem zicar, né, turma? Até a próxima!